Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. E eu já vou avisando logo para vocês que esse aqui é um programa que eu nunca imaginei que eu estaria fazendo, e quem escutar ele até o final vai compreender o porquê. Mas eu realmente vou começar com uma música porque eu acho que daí eu posso ir, vou facilitar para mim mesmo o que esse programa vai acabar se tornando, né? E a música vai ter a ver sim com o que eu vou desenvolver depois disso. É uma música chamada Serpents, de uma banda chamada Neck Deep, né? Serpents quer dizer serpentes, né? Como vocês podem imaginar. Serpents, serpentes. E Neck Deep é basicamente neck deep quer dizer algo profundo até a altura do pescoço, sabe? Digamos que é a tradução mais fácil que eu posso dizer a altura do pescoço. Então neck deep aí é quando tu diz que tu tá com algo por aqui, tá ligado? Então, é, primeiro eu só vou falar brevemente de como que essa música é, do jeito que ela soa, mas a parte mais importante de fato é a letra dela, né? Mas enfim, é uma música bem típica do que eu definiria como pop punk, tá ligado? Uma vertente do punk rock e tudo mais. Eu acho que é uma música de 2015, né? Não, 2016. Então, é uma música mais, digamos assim, já não era no momento que o pop punk estava no seu auge, então, né, ela já vinha naquele momento que já existe assim uma abundância de músicas desse gênero, né? Ela é uma música que tem menos de 3 minutos, também o que é típico das várias vertentes de punk rock e tudo mais. Enfim, só que apesar de tudo isso que eu falei aqui, eu quero terminar esse discurso todo dizendo que eu acho ela uma música que soa muito bem, sabe? Eu acho que ela é uma ótima representante do pop punk, tá ligado? É que ela de fato, né, é pioneira, né? E é um gênero que não costuma. Tipo, eu não vou dizer que o musical, a parte musical do punk rock, do pop punk especificamente, não é marcante. Ela de fato é, tá ligado? Eu conheço muitas pessoas que são fãs do hardcore, do punk rock, do pop punk, desse gênero daí e tudo mais. Então, assim, não é uma questão de complexidade ou de duração, algo desse tipo, que vai fazer com que uma música seja identificável, né? Enfim, eu gosto dessa música na parte sonora. Eu conheço ela, imagino que desde essa época que ela foi lançada, se eu não me engano, também tem a ver com o contexto da luta livre. Tipo, ela foi utilizada como uma música de promoção de algum evento de luta livre, né? E só que, de fato, ela já transcendeu isso pra mim faz muito tempo, sabe? De fato, eu não sei de onde que veio, de onde eu conheci essa música. Eu não conheço outras músicas desse artista, mas essa aqui eu gosto muito, eu tenho uma relação assim, porra, eu sou apegado já a essa música, né? E a letra dela eu acho muito bacana e bom, eu vou primeiro me focar na letra da música antes de entrar no que vai vir depois disso. Então, a música começa assim, ó, a letra, no caso. Ah, não se aproxime tanto, aquele lugar é amaldiçoado. Não temos fantasmas, porque ela bota eles pra correr, né? Daí essa intro, ele tá praticamente só falando, tipo, sem instrumental, mas já tem, assim, os instrumentos bem suaves no fundo, só que as três primeiras frases ele entrega elas bem suave até, né? Até a hora. Tipo, na verdade, as duas primeiras são um pouco mais tranquila. A terceira, que ele fala assim: não temos fantasmas, ele já tá aumentando o tom da voz dele. E quando ele fala, ela bota eles pra correr, ele já dá um grito assim. Não screamo, né? Não os berros guturais, mas de fato ele dá um grito já assim na hora que ele fala essa frase. Aí entra a bateria, sabe, pegada já e tudo mais, típica do pop punk, os outros instrumentos, tudo vem junto também, claro, né? E daí ele canta uma parte da música, a próxima parte que ele canta daí já é no ritmo mais acelerado, que é o que a música vai ser, né? É uma música enérgica, digamos assim. E né, a letra segue da seguinte forma: ah, ela dorme acima da superfície, se aliando ou se associando com as serpentes. Ela golpeia sem uma razão. Na verdade eu ia botar mais uma frase, mas na verdade são só essas três frases. Enfim, então ela dorme acima da superfície, se associando com as serpentes, ela golpeia sem uma razão, né? Aí depois daí ele começa de fato daí, tipo, isso foi só a intro, todas essas partes, né? E daí depois a música assume o seu ritmo padrão dela, digamos assim, que é a base dela, né? E daí a letra prossegue da seguinte forma: ah,
enganadoramente bela, né? Deceptively, acho que dá pra dizer assim, enganadoramente bela, ela está te observando, ela está em tudo que você faz. O beijo dela, ele é tão doce, digamos assim, né? O beijo dela, ele é tão doce, mas me deixou com uma letargia que eu não consigo me livrar. Depois ele canta o pré-refrão que é o seguinte: eu dei pra ela o meu coração. Não, peraí. Antes dele cantar esse pré-refrão, ele tinha uma frase depois que ele fala que eu não conseguia me livrar. Ele fala assim: eu cometi um grande engano. Né? Então, a frase completa é: o beijo dela é tão doce, mas ele me deixou com uma letargia que eu não consigo me livrar. Eu cometi um grande engano. Aí depois o pré-refrão é assim: eu dei pra ela meu coração e ela não quis. Mesmo assim, ela pegou ele e colocou um feitiço, uma magia negra, né? Um dark spell, seria. Colocou uma magia negra nele. Desde então eu nunca mais fui o mesmo. Ela precisava de uma vítima e conseguiu. Me colocou na música dela, eu não consigo parar isso. Alguns homens nem se atrevem a dizer o nome dela. E depois, assim... esse de tudo era o pré-refrão, digamos assim, né? Porque ele vai repetir essa frase toda, eu acho, mais em algum momento. Por isso que eu falei que é o pré-refrão. Ou não, eu tô muito enganado, mas eu acho que sim. Porque é uma música de fato curta, sabe? Então, eu sei que não é todas as partes dela que ele repete. Mas, enfim. Aí depois ele canta... ou se passa a parte dele, seria o pré-refrão e o refrão junto, eu acho, tá ligado? Eu misturei o pré-refrão e já botei o refrão, Acho que é na hora que ele tá falando que tá dando o coração pra ela, já é o refrão, digamos assim. Enfim, isso também não é importante, vamos continuar com a letra. Alguns homens não sabem o nome. Tá, depois ele... A parte que seria a bridge da música, digamos assim, né? É que eu acho que ela é muito curta pra dizer que de fato tem uma bridge, é só enfim, um outro ritmo mesmo. Ele diz o seguinte... ela me pegou da minha queda, curou as minhas feridas com amor e vinho. Doze me up, eu não sei como é que eu posso dizer doze me up, mas eu não vou poder, tipo, eu não vou não vou procurar a tradução agora. Né? Mas doze me up e fechou os meus olhos para eu provar o veneno, digamos assim. Ela me deu tudo o que eu desejei, fez eu cantar músicas com os anjos, pregou as palavras de morte e fogo e me deixou queimando, né? Aí depois dessa parte ele volta pro pré-refrão lá, assim, que... Ou seria o refrão... acho que dá pra chamar de pré-refrão, então, porque ele vai pra aquela parte que ele diz assim: eu dei pra ela meu coração e ela não quis. Ela pegou de qualquer forma e colocou uma magia negra nele. Desde então eu nunca mais fui o mesmo. Ela precisava de uma vítima e conseguiu. Me colocou em sua música, eu não tenho como impedir isso. Alguns homens nem se atrevem a dizer seu nome. Aí depois, pra encerrar a música, ele canta aquela frase que ele cantou lá no começo, digamos assim, que é aquela que são 3 frases, né? Que diz o seguinte: ela dorme acima da superfície, se comunicando com as serpentes, e ela golpeia sem uma razão, né? E essa é a música, né, cara? A música Serpents, da banda Neck Deep. Honestamente, eu acho que qualquer pessoa que gosta de pop punk deveria conferir. Eu me lembro que eu mostrei essa música para um ex-amigo, que é meio triste eu saber que é um ex-amigo, mas, né, ao longo da vida essas coisas vão acontecendo. Se tu tem uma boa memória e tu tem uma relação afetiva com as pessoas e as coisas, acaba acontecendo de que de vez em quando as pessoas saem da tua vida e as coisas que tu tinha uma relação afetiva com elas permanecem, né? Essa música é uma dessas. Então, quando eu conheci ela, eu soube que outro amigo meu, né, um ex-amigo meu gostaria, e quando eu indiquei pra ele, ele gostou. E tipo, é sempre muito satisfatório, né, quando a gente percebe que uma música é a cara de outra pessoa, digamos assim, né? Isso não aconteceu muitas vezes na minha vida, mas sempre que acontece, eu praticamente crio um vínculo afetivo na hora, praticamente, sabe? Sempre que eu penso assim, nossa, acho que se eu mostrasse essa música para fulano, ele ia curtir, sabe? E de fato acontece, isso daí pra mim acaba, tipo, adquire um significado, tá ligado? Enfim, mas eu acho a letra dessa música muito foda, sabe? Questão lírica mesmo, eu gosto dos temas que elas são abordados. E, tipo, é evidente que ela tá falando, assim,
um cara que não tá mais no relacionamento amoroso, ele não está muito bem com isso, e a linguagem, a simbologia que ele parte, tanto da parte da serpente, quanto da parte da feitiçaria, da bruxaria, eu acho interessante. E para completar, eu acho que ela também se encaixa com a minha vida, a minha vida pessoal particular, tanto é que foi uma das músicas que no ano passado, eu acho, né? Acho que foi ano passado, eu chorei ouvindo ela, sendo que antes eu nunca tinha chorado ouvindo essa música, tá ligado? Tipo, eu conheço essa música desde 2016, né? Então, demorou 6 anos pra ela me atingir dessa forma, porque vocês podem estar pensando assim, porra, mas essa música daí estar associada com a tua vida real não é um pouco forçação de barra? Bom, talvez, mas né? Então eu já vou anunciar que o resto desse programa, olha, eu acho que ele pode ser uma grande decepção, sabe? Grande decepção pra quem? Olha, eu acho que pra qualquer um. Pra começar, eu não sei muito bem quem é que escuta esses meus programas, sabe? Ele tem uma audiência estável, e tipo, de vez em quando aumenta, de vez em quando diminui, de vez em quando tem novos ouvintes e tudo mais. Os que aparecem aqui nas plataformas de áudio, eu sei que são na íntegra, por causa do jeito que elas funcionam. E os que aparecem no YouTube, que logo mais o meu canal do YouTube vai estar acompanhando já os meus canais digitais, por eu demorar tanto tempo para gravar um podcast ultimamente, né, entre intervalo de um e outro. Enfim, então, podcast, intervalo. Ah, tá. Então logo mais o YouTube já vai estar acompanhando junto com as plataformas de áudio. Mas o ponto é que... caralho, eu consegui enrolar tanto que eu saí da linha de raciocínio que era sobre algo importante. Ah, sim. Eu ia dizer por que esse programa poderia ser uma decepção. Porque eu sei que, cara, algumas pessoas me escutam, sabe? Algumas dezenas de pessoas acabam escutando cada um dos meus programas, tipo, demora algum tempo para atingir esses números, né? Mas algumas dezenas de pessoas escutam o que eu falo aqui. Então, honestamente, assim, ó, eu imagino que esse programa pode ser uma decepção para alguma pessoa mais próxima a mim que eventualmente escute ele. Honestamente, eu não sei quais as pessoas mais próximas a mim que de fato escutam os meus programas mais recentes, tá ligado? Tipo, a minha mãe, por exemplo, eu sei que ela vai escutar esse programa aqui algum dia, mas a minha mãe foi uma das pouquíssimas pessoas que eu já falei parte do que eu vou falar aqui pra ela pessoalmente, tá ligado? Então, talvez seja menos decepcionante pra ela, eu acho, né? Mas enfim, agora, para qualquer outra pessoa, para tipo, até um dos meus amigos, se por acaso eles ouvirem esse podcast, eu acho que pode ser decepcionante para eles. E, enfim, e para pessoas que simplesmente acompanham aqui esse programa e gostam do que eu falo, provavelmente esse programa aqui também vai ser decepcionante para vocês. Então, por isso que eu falei, cara, que eu não esperava estar gravando esse programa aqui, mas tem alguma razão. Em primeiro lugar, eu vou começar pela razão que eu tô, tipo, sentindo essa vontade, tá ligado? Esse impulso para fazer isso, porque, olha, eu tava demorando tanto tempo para gravar um podcast desde o último, é que assim, vocês sabem que os meus podcasts só sobreviveram porque eu sempre falo sobre algo que tá sendo o ponto focal da minha vida naquele momento, tá ligado? É algo que tá latente, que tá sendo importante, então eu já tô gastando energia em cima daquele assunto, então depois de transformar isso que era para mim, pessoal, particular, em algo que eu estou compartilhando com outras pessoas, se torna mais fácil, tá ligado? E até mais estimulante também. Só que daí, cara, a verdade é que o que tá rolando na minha vida pessoal desde sexta-feira, né, com hoje sendo terça-feira, tá ligado? É algo que me deixou, tipo, praticamente incapaz de lidar com outras coisas, pensar em outras coisas, embora ontem de noite eu tenha conseguido pelo menos fazer a minha stream, né? Para quem acompanha outras coisas que eu faço, ou pelo menos sabe que eu faço outras coisas, pelo menos eu consegui fazer a minha stream. Então, assim, podcast, tá. Enfim, pra eu conseguir fazer. Então, chegou um momento que eu pensei, cara, não sei se eu vou conseguir voltar a gravar um podcast. E eu fiquei com medo de não conseguir. Tipo, ou levar muito tempo até conseguir falar de outra coisa, ou, tipo, desistir mesmo, sabe? E largar o podcast de mão. E pra quem é audiência aqui de ouvir todos os meus programas, sabem que o quanto eu não quero parar de fazer isso aqui. O quanto essa 1h30 ou 2 horas que eu fico falando aqui acaba sendo bom pra mim no final das contas, tá ligado? O recurso que
eu identifico ser, tipo, não sei se é importante, mas pelo menos tem algum valor para me ajudar a direcionar a minha energia e também extravasar pensamentos e poder transicionar de um lado para o outro, sabe? Fazer uma alquimia de pensamento, de emoções até, de certa forma, né? Sim, claramente terapêutico. Então, é um negócio que eu vou avisar para todo mundo que quiser continuar ouvindo esse programa. É óbvio que eu tô sendo meio assim. Só pela minha hesitação já mostra quanto que isso que é algo que eu tô hesitante, mas é algo que eu vou falar a respeito. Basicamente, cara, esse programa que vai ser fofoca da minha vida, tá ligado? Vai ser fofoca da minha vida e da parte amorosa, da parte assim. Isso, a parte, o termo que eu vou usar é amorosa, tá ligado? Eu não vou nem fugir dessa expressão. Porque assim. Eu tenho escondido isso de todo mundo, entre várias aspas, já faz 3 anos, sabe? Já faz 3 anos. Então agora, assim, por isso que eu falei assim, eu não sei quem é que escuta esse programa. Talvez o que eu falar aqui de agora em diante vai ser ouvido por alguém que, por exemplo, assim, especificamente, eu já falei que pode ser decepcionante pelos meus amigos. Por quê? Porque os meus amigos sabem que eu terminei um namoro há 3 anos, mas eles não sabem que isso daí continuou, esse namoro, mesmo ele tendo acabado, o relacionamento como inteiro não acabou durante 3 anos, digamos assim. Então, eu imagino que coisas que os meus amigos podem ouvir aqui seria decepcionante, assim como eu também acho que se por acaso alguma mulher, né, que se relacionou comigo nos últimos 3 anos escutar algo aqui também, pode pegar e se sentir, enfim, de alguma maneira, sabe, atingida e tudo mais. E honestamente, eu já falei de várias coisas pessoais aqui da minha vida, mas vocês sabem muito bem que eu sempre assim, eu realmente não escondo que eu prefiro falar de coisas mais antigas, mais do meu passado, que eu já tenha uma reflexão, que eu já tenha uma ideia e que eu também já tenha um propósito para aquilo que eu tô falando. Só que daí chegou um ponto que assim, ó, eu não sei quanto tempo que vai demorar para eu ter esse distanciamento emocional com isso que está acontecendo aqui agora. E como eu falei, eu tenho medo de que se eu não falar isso aqui no podcast, eu não vou falar em lugar nenhum. Então eu só vou alertar para vocês. Então, olha, não esperem que esse aqui será um programa transformador para a vida de vocês. E já vou pedindo desculpa para coisas que eu puder falar no caminho aqui que sejam, assim, realmente meio babacas, meio escrotas. Ah, eu também vou fazer um disclaimer, assim, só para vocês terem noção de grau, assim, de consciência do que eu tô tentando fazer aqui, tá ligado? O grau de consciência. Bom, a minha presunção vai continuar fazendo parte, né? Porque isso é quem eu sou, tá ligado? Não se preocupem que ainda vai ser um programa interessante, estimulante, meio para baixo, eu não vou mentir para vocês, tá ligado? Não é uma história, tipo, feliz, mas também vai ser mais divertido do que ouvir várias histórias aí de amor de outras pessoas que tu ouviu recentemente, tá ligado? Porque as pessoas são mais chatas do que eu. A verdade é essa, sabe? Eu sou muito mais interessante. Mas vamos continuar. Então, assim, podcast, programa. Ah, tá. Aí eu pensei. É um negócio assim que eu já vou avisando que por ser algo recente, tipo, recentíssimo, sabe? Eu ainda estou magoado, sabe? Eu vou usar a expressão magoado mesmo, machucado, ferido, tô frustrado, sim. Nesse momento específico eu não tô com raiva, mas posso ter picos de raiva também, mas eu vou tentar, sabe? Eu vou tentar não. Tipo, com certeza não esperem que eu vá ofender, sabe? Não vai ofender especificamente a pessoa que faz parte da história comigo, né? Eu não vou dar nomes também, mas é evidente que qualquer pessoa que me conhece pessoalmente vai saber de quem se trata, e quanto mais a pessoa souber de mim, mais ela vai conseguir fazer associações, mas como eu não sei quem é que me escuta, eu não vou dar nomes pra ninguém além de mim. Então essa é outra coisa, tá ligado? Então, olha, isso aqui é pra expor a minha vida. Sem querer eu vou estar expondo outras pessoas, tipo assim, quando eu digo sem querer é que é o seguinte, olha, pra eu falar, pra eu ser honesto e sincero, eu vou ter que falar sobre as pessoas que estão envolvidas, sabe? Eu não vou falar nomes, sabe? Não vou falar de nomes de ninguém em nenhum dos cenários, em nenhuma das situações, mas, além do meu, claro, e também, se alguém se sentir assim, olha, esse programa aqui é meu, tá ligado? Eu falo a minha história do jeito que eu quiser, tá ligado? Se alguém não gostar, se alguém se incomodou, faz o próprio podcast, cria o seu programa, desenvolve uma audiência e conta a sua história, tá ligado? Isso aqui que eu tô fazendo é pra mim mesmo, sabe? Até porque, assim, eu queria fazer terapia,
né? Tipo, quero e não quero, mas tá, eu vi que para eu conseguir fazer terapia agora, a fila de espera tá aqui no SUS, aqui perto de onde que eu moro, falaram que tá num período assim de muita demora, tá ligado? Eu já fui me informar sobre isso e tudo mais. Então, assim, né? E também sei que até chegar ao ponto de que eu ia externalizar isso aqui para outras pessoas, tipo, quando eu digo para outras pessoas, é um cara, alguém pessoalmente, sabe? E aqui eu acho muito bizarro o que eu vou fazer aqui, tá ligado? Eu acho muito bizarro todas as coisas que eu vou compartilhar aqui, mas de certa forma eu já me acostumei que no programa eu consigo, em primeiro lugar, eu adquiro uma postura que eu me sinto mais confortável para falar sobre várias coisas, sabe? E também é muito facilitador o fato de que eu tô sozinho, tá ligado? É muito facilitador de que não tem um ser humano na minha frente, e é muito facilitador o fato de que eu sei que qualquer pessoa que escutar qualquer coisa que eu falar aqui é porque a pessoa quis, tá ligado? Tipo, isso também é muito, tipo, me alivia demais, tá ligado? Me alivia demais saber que, tipo assim, ó, é muito diferente de eu falar com um psicólogo que tá me ouvindo porque eu tô pagando pra ele. Isso já é uma coisa que me fode, né? Tipo assim, a minha relação já muda, tá ligado? Já mostra por que seria mais difícil. E até mesmo para relações pessoais, tá ligado? Por exemplo, aqui, teoricamente, na teoria, o que eu falar aqui vai poder ser ouvido por qualquer pessoa? Vai. Mas na prática não vai ser ouvido por quase ninguém, tá ligado? Por quase ninguém, e de fato eu nem sei quem vai ouvir. Não sei. Não faço ideia, tá ligado? Mas enfim. Só por eu estar com essa noção, eu fiquei assim, caralho. Porque, então, entendam só que, tipo assim, pode ser meio... Pode ter algumas coisas que eu falar aqui que seja meio decepcionante, mas não se preocupe que eu não vou apelar pra ofensa, mas assim... e também não vou... outro destaque que eu vou fazer é que eu vou fazer todo o possível, e eu sei que eu vou conseguir fazer com que esse programa não seja assim, aquele estereótipo do Red Pill, pra quem conhece essa expressão tosca que infelizmente tá ficando mais popular, tá ligado? Tipo, aquele cara do Campari que virou meme recentemente, tá ligado? Eu sei quem são essas figuras, eu sei muito bem o quanto os nossos discursos não se assemelham, tá ligado? Embora que, se alguma coisa que eu falar, frase individual, parecer algo que vocês já viram desses sujeitos, eu também não vou pedir desculpa, porque aqui eu tô falando tudo do jeito que eu quiser, tipo, vou descrever nos meus termos e tudo mais, tá ligado? Então, qualquer coisa que eu falar que pode decepcionar vocês, olha, me desculpa, mas é assim que eu quis passar a mensagem. Pode ser meio decepcionante, mas vocês saibam que eu sou um ser humano também, tá ligado? Porque é evidente que quanto mais pessoal as coisas se tornam, mais complicadas elas ficam. E eu sou honesto sobre isso, tá ligado? Eu sou honesto sobre isso. Eu não vou fazer de conta que eu falando sobre a minha vida é a mesma coisa que eu falando sobre a sociedade como um todo. Não é a mesma coisa, tá ligado? Porque não é, sabe? Quando é sobre ti, quando é o teu calo, as coisas mudam, entendeu? Então é por isso que eu não costumo ter essa postura. Mas como assim? Eu pensei assim, caralho, eu não tô. A minha cabeça tá só nesse assunto. E mais do que isso, tipo, ela tá num momento assim que eu vou parar de pensar nesse assunto. E eu não sei se eu vou revelar o que eu quero dizer com isso, né? Eu não vou querer, eu não sei se eu quero revelar o que eu quero dizer sobre isso, eu não sei qual vai ser o final deste programa, porque é uma história assim que teve fim, entre aspas, mas né, eu tô vivo, tá ligado? Então assim, como a história é da minha vida, a história não vai ter fim enquanto eu estiver vivo, tá ligado? E não tem nada, nada que eu quis dizer aqui é sobre algo quanto a isso, eu só quero dizer que, tipo assim, a narrativa que eu quero desenvolver aqui tem um desfecho, mas né, por isso que eu falei que não é um desfecho positivo, entendeu? Não é tipo assim, não era assim que eu pretendia que as coisas acabaram, mas de fato elas acabaram, então talvez é outra coisa que eu percebi o seguinte, olha só, como provavelmente eu não vou querer ter uma conversação pessoal com outras pessoas sobre isso, sabe? Tipo, além das pessoas que já sabem, que eu acho que as únicas pessoas que sabem o que aconteceu é quem viveu, a minha mãe, por ser a minha mãe, né, e tudo mais, e se uma outra pessoa que eu não vou revelar aqui também, porque eu não faço questão, não tem razão. Agora, além disso, nem os meus amigos mais próximos sabem disso, por quê? Porque umas coisas assim que, várias dessas coisas assim, como eu falei, ainda não tinha desfecho, eu não sabia o que eu ia falar, tá ligado? Eu não sabia o que eu ia falar, e agora que, e provavelmente quando eu for falar isso com os meus amigos, eu vou esperar
o desfecho tá ainda mais conclusivo do que nesse momento. Nesse momento tá super fresco, mas honestamente eu penso que se eu não extravasar isso aqui agora num programa sem contexto, eu vou sentir que eu fiquei com um monte de coisa entalada na garganta, sabe? E como eu não quero alugar uma pessoa específica para falar sobre a minha vida, então eu vou falar eu vou fazer aquilo que eu me divirto fazendo, tipo assim, como é que eu falaria a história, toda essa história para alguém que não conhece ninguém dos envolvidos, mas ainda assim quer muito saber, alguém que tá tipo assim, caralho, Renan, me conta exatamente como foi a tua última história de amor, tá ligado? Me conta assim, ó, como tu acha que ela pode ser contada da melhor forma possível, que eu tô louco pra saber. E alguém que não sabe nada, não sabe nenhum ponto dessa história, como que eu faria isso? E tentando ser o mais honesto e sincero possível, mas eu sei que, tipo assim, isso aqui não tem como comprovar, tá ligado? Então, aí vocês vão ter que confiar em mim, ou acreditar, ou ser capaz de interpretar quando que eu tô mentindo também, sabe? Simplesmente sendo honesto, porque eu vou me atrever a entrar em detalhes, tá ligado? E detalhes que vão ser loucos, tá ligado? Então, let's do this, vamos começar logo essa porra. Bem, tudo começou quando, cara? Começou exatamente quando que começou essa última história de amor minha. Que assim, ó, esse relacionamento meu, ele durou, assim, 7 anos ao todo, né? 1 ano e meio, mais ou menos, ele era, tipo, a gente se conhecendo, depois a gente ficando, tipo... E depois começou a virar um namoro mesmo, sabe? Depois fomos morar junto, sabe? Tem tudo isso. Eu acho que foi mais rápido que a gente levou pra namorar, né? Eu não me lembro agora essa parte, eu vou dizer pra vocês, tá ligado? Mas é um relacionamento que durou, assim, uns 7 anos a gente namorando, e depois disso a gente continuou se vendo durante mais 3 anos depois de ter terminado, tá ligado? Tipo, na verdade, menos de 3 anos, né? A gente ficou se vendo 2 anos e pouco, né? E depois se falando até 3 anos de término, tá ligado? Então, somando tudo, cara, foi uma pessoa que fez parte da minha vida por 10 anos, tá ligado? Então, é tempo pra cacete e no presente momento é a pessoa que mais fez parte da minha vida, assim, como uma namorada, como uma mulher, algo desse tipo assim, tá ligado? Então, quando que começou isso? Eu tava 10 anos mais novo, na verdade não tava, então, né, pra ver como a minha matemática tava errada. Ou talvez sim, né? Eu acho que sim, cara. Porra, eu tô com 29, a primeira vez que a gente se viu, então, será que era aniversário que eu tava fazendo 19 anos? Eu acho que não tem como ser assim. Acho que eu tava fazendo mais. Acho que eu devia estar fazendo 21. Então a história completa tem 8 anos, a gente teve 5 anos de namoro e 3 anos ficando separado. Tudo bem, é isso aí. Tá, retifiquei a história. 8 anos então. 8 anos, porque a primeira vez que a gente se viu foi no meu aniversário de 21 anos de idade, tá ligado? E quando que foi esse meu aniversário de 21 anos de idade? Foi aquele que eu contei pra vocês, que foi numa festa grandona, sabe? Que recentemente eu gravei um programa sem contexto que eu falei sobre umas ideias estúpidas que eu tive de fazer grandes festas na minha casa, sabe? E, engraçadamente... e não foi nem a última, mas assim, uma dessas, acho que foi a segunda, eu fiz 4, Então, na segunda, eu acabei conhecendo a menina, né, a mulher que viria a ser a minha quarta namorada, né, viria a ser a minha quarta namorada e a que eu fiquei mais tempo junto. Então, assim, essa coisa já começa com aquilo que vocês sabem, com as visões que eu tenho do mundo, sabe? É uma grande coincidência. É claro que, tipo, Renan, tu fez uma festa na tua casa, tem grande chance de uma menina que tu conhecer ali acabar sendo tua namorada. Sim e não, por quê? Porque a gente não ficou naquele dia, tá ligado? A gente não ficou e mais do que isso, a gente nem teve muita interação, tá ligado? Muita interação, assim, eu não me lembraria dela baseado naquele dia, tá ligado? Só que daí depois, assim, graças ao Facebook, eu fui conversar com um monte de pessoas, assim, que tinha vindo na festa, ela tinha comparecido na festa e tudo mais, a gente tinha se visto, a gente tinha se falado, mas assim, não nos conhecíamos, a gente se conheceu no dia da festa, dia do evento, pelo fato de eu ser, assim, o dono da casa, então esse era o bom álibi para me apresentar para todo mundo, né? E principalmente que eu me apresentaria para mulheres bonitas, né? Mais uma vez, sendo honesto e sincero, e eu achava essa mulher muito bonita, né? Tipo, eu não achava não porque ela morreu, ainda acho, digamos assim, né? Porque beleza é algo diferente de atração, né? Mas enfim. E daí, só que daí então, depois pela internet a gente trocou umas mensagens e tudo mais, e eu comecei a dar em cima dela. Tipo assim, como eu digo se dar em cima dela? Que basicamente, cara, quem é homem solteiro, sabe? Quem é homem solteiro, ainda mais homem solteiro, pobre, feio, né? Tu sabe que
se tu quiser que uma conversação com uma mulher bonita, interessante, avance, tu tem que falar alguma coisa que avance, tá ligado? Tu não vai esperar que uma mulher que tu tá conversando ali com ela, pergunta o que ela faz, isso e aquilo, e ela te fala as coisas da rotina dela, sabe? E tu já tava sentindo atração por ela, achando que ela é bonita, tu não vai esperar que ela que vai te chamar pra sair, que ela que vai querer saber tudo da tua vida. Enfim, pelo menos eu não esperava que as coisas fossem assim e elas nunca foram. Mas então eu mexi os meus pauzinhos e não ia dar nada certo também. Só que daí, por coincidência ou por sorte, a gente foi convidado para ir uma festa em comum, sabe? Uma social, tá ligado? Uma social de um conhecido em comum. Nós fomos até lá, né? Eu, ela e também várias outras pessoas, claro, né? E até alguns amigos mais, assim, próximos a mim, né? E chegando lá nessa festa daí e tal, e até esse momento eu só tava tendo atração por ela, sabe? Literalmente atração física. Depois que eu vi ela bem aí, tipo, essa segunda vez que a gente se viu pessoalmente foi aí que eu vi ela sabendo já, associando o nome à pessoa, tá ligado? Aí eu peguei assim e eu achei ela muito, muito bonita, sabe? Tipo, pros meus padrões, assim, no sentido assim de padrão estético mesmo, sabe? As minhas idealizações, sabe? Ela batia muito com aquilo que eu definiria como o que eu gosto na teoria, sabe? Então, eu achei ela muito, muito atraente. Só que daí também a gente não tinha muita proximidade ainda, e nessa noite daí que a gente, tipo, estávamos no mesmo ambiente, a gente não ficou também, eu não fiquei com ninguém, ela ficou com outro cara, sabe? E por que eu tô dando essas informações? Porque assim, eu acho que também isso daí ajuda a ilustrar para as pessoas terem noção de perspectiva, sabe? De que nós somos, de que nós nos enxergamos e que nós éramos até, tá ligado? Enfim, o que eu quero dizer com isso, assim, que honestamente, sendo sincero, por mim eu teria ficado com ela naquela noite e é bem provável que o oposto não seria verdade, tá ligado? Porque senão teria acontecido algo, entendeu? Então essas realizações são simplesmente coisas que, sabe, a gente assimila elas e, sabe, vida que segue. Não dá pra reescrever as coisas, a gente simplesmente tem que aceitar e fazer algo a respeito, né? Mas foi uma noite divertida, ainda bem que eu tinha amigos lá e tudo mais, né? E não que eu não tivesse também, tipo, não que eu não ficaria com outras meninas que estavam naquele lugar também. Vamos ser mais justo ainda, sabe? Eu ficaria com outras garotas que estavam naquele espaço também, tá ligado? Então, não é porque ela não ficou comigo e ficou com outro cara que, ela era a menina que eu queria, entendeu? Não, era uma menina que eu tinha atração e tudo mais, mas não rolou, e não rolou com outras também. Então, assim, só para deixar bem claro que não... neste ponto ainda não tinha qualquer romantização, tá ligado? Só que daí então a vida continuou rolando e eu, tipo assim, eu tava interessado pra conhecer mulheres que eu queria me dar bem, que eu achava atraente, que a gente podia acabar indo pra cama, tá ligado? Então a gente continuou se falando virtualmente e eventualmente daí eu fiz uma social na minha casa e convidei essa menina pra vir também, né? E ela veio acompanhada, inclusive, assim, de um amigo. Eu me lembro quando ela chegou lá na minha casa, e era um dia assim que não tinha vindo praticamente ninguém diferente além dos meus próprios amigos, que são umas pessoas bem, assim, né? Naquele momento, especificamente, a gente ainda era mais jovem, mais mongolão e tudo mais, né? Enfim, aí, essa parte que tipo, eu vou ter que comentar certas coisas, porque se não entrar nesses detalhes, enfraquece a narrativa como um inteiro, né? Mas podem deixar também que eu vou tentar não ser de mau gosto nos comentários, digamos assim, sabe? Para não tirar o foco, porque o foco é a narrativa, tá ligado? Só que, enfim, o ponto é que daí eu até achei que ela podia ter um relacionamento com um amigo dela que chegou com ela, mas de fato era um amigo, não era assim... embora não era um amigo tão amigo assim, isso daí é outra coisa que eu vou expor aqui também, porque faz parte da narrativa. Só que, naquele momento eu achava que era um amigo, mas não era um amigo assim, no sentido assim de que o rapaz ele é um rapaz homossexual, mas que antes dele se identificar como homossexual, ele tinha tido um relacionamento com essa menina e ele era aquele tipo assim, em resumo, eu sou gay, mas pra essa mulher daí não, basicamente, sabe? Em resumo da narrativa que nós todos só fomos descobrir depois, porque de verdade nem essa menina nessa época sabia disso, que esse cara tinha essa, tipo, mesmo ele sendo homossexual hoje em dia, depois de adulto, por causa que eles tiveram um envolvimento lá na adolescência, para ela ele ainda faria diferente, né? Então eu tô introduzindo esse cara daí porque infelizmente ele se tornou um personagem da minha vida por causa desse relacionamento que eu acabei desenvolvendo, né?
Mas enfim, aí tá. Menina. Ah, tá. Aí ela não, mas ela não tinha nada com esse cara, né? E daí eu peguei assim, tentei dar uma flertada ali nela, assim tal. Eu, eu senti, tipo, eu senti que ela não tava, tipo, não tava me dando tanta abertura, tava faltando alguma coisa, só que no final das contas a gente acabou ficando assim, tá ligado? No final das contas a minha investida foi boa o suficiente, e enfim, aí ela teria que dar a versão dela, por que que surtiu efeito, tá ligado? Eu só vou dizer que eu tentei, acabou dando certo, a gente ficou, e quando a gente ficou, depois dessa mesma noite que a gente ficou, a gente acabou indo pra cama, a gente transou, a gente tava na minha casa e tudo mais, né? Então a gente transou ali e tal. Se não me engano, no outro dia daí a gente comeu, assim, um lanche, tá ligado? Compramos, assim, um X, porque, assim, tinha ficado um pessoal dormindo na minha casa, outras pessoas, assim, entendeu? Desacordamos no outro dia o pessoal que tava ali, fomos lá, compramos um X, sabe? E nessa primeira noite, inicialmente, o que eu tinha dito, o que eu posso dizer pra vocês é que tinha sido bacana por eu, tipo, fiquei com uma menina que eu quis ficar, que eu tentei ficar, que eu achava muito bonita, muito gostosa e tudo mais, então foi uma noite bacana, mas mais do que isso eu não poderia falar pelo fato de que, assim, depois que a gente foi, tipo, já era bem tarde quando a gente ficou e acabou indo pra cama, ir pro quarto e tal, e a gente literalmente só transou e depois dormiu, sabe? Então, assim, não deu tempo, assim, de desenvolver algo além disso, que eu também não sou uma pessoa que desprezo. Apesar de que naquele momento da minha vida, eu tava especificamente naquelas fases, sabe, que as pessoas estão falando assim, eu tô de boa solteiro, quero ficar solteiro, não tô procurando ninguém. Eu tava muito nessa fase. Tipo, muito, 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 muito. Só que daí então, né, ainda assim a gente continuou se falando depois dessa ficada, e daí eu falei assim pra ela, tipo, vamos um dia marcar de ficar, tipo, só pra ficar, tá ligado? A gente se encontra, eu convidei ela pra ir na minha casa de novo, né? Só que daí sem ser numa social, a gente pedimos algo pra comer, assistimos algo, ouvimos algo, e daí a gente fica, tá ligado? Então, foi nessa segunda noite, cara, que aí que rolou um momento assim que, olha, que agora eu vou até revelar coisas assim que eu não revelaria, tipo, eu não entendia nem naquele momento, tá ligado? Basicamente isso. E sem exagero, cara, sem exagero assim, porque honestamente, olha, é um negócio que quando tu tem a perspectiva certa, tu consegue entender muito mais as coisas, tá ligado? De vez em quando as coisas estão na tua cara, é muito mais difícil de perceber. Então, assim, como esse programa, como eu falei, ele não vai ser algo necessariamente positivo, o final não vai ser necessariamente bom, e nem eu considero que eu seja uma pessoa necessariamente nobre, considerando tudo que vai acontecer nessa história. Sem demagogia, tá ligado? Mas assim, se puder transformar isso aqui em algo com uma proposta boa, de fato, é assim, ó, é aquela coisa assim que eu já posso. Infelizmente, o Renan de hoje em dia sabe muito mais coisas que o Renan de vários anos atrás sempre soube, tá ligado? Tanto o Renan de 8 anos atrás e os vários outros Renans que foram tendo desde então, tá ligado? Já é uma história que tem, na minha opinião, já tem tempo de dar perspectiva. Então, entendam que eu vou tentar ser o mais honesto possível para não, tipo, não reescrever essa história de uma maneira injusta. Só que também eu vou tentar explicar sempre o meu ponto de vista daquele momento, sabe? E não que explicando aquele ponto de vista torne as coisas mais corretas, mas assim, eu sou consciente o suficiente das coisas que me levavam a agir do jeito que eu agia, tá ligado? Eu não sou uma pessoa que não identifico as minhas motivações, os meus medos, as minhas ambições que me levavam a agir de várias formas, tá ligado? Mas voltando sobre a fatídica segunda noite, que essa aqui é uma situação meio complicada de comentar, e até para não soar meio babaca, mas assim, indo bem direto ao ponto, rolou a famosa química sexual, tá ligado? Rolou a famosa química sexual que, até onde eu sei agora, pra mim é indispensável. E aqui é um momento assim, que pode parecer assim, como eu falei, eu não sei quem vai ouvir, então, e várias vezes, o que indica que a maioria das pessoas que escutam são homens, o que é bom por um lado, mas eu não tô falando que, pensando que eu estou falando para outros homens, tá ligado? E eu não quero soar escroto para nenhum tipo de gênero, né? Com comentários que eu fizer. Mas assim, depois desse relacionamento que eu tive e de como
era satisfatório ter essa conexão, eu percebo que eu não abriria a mão disso, tá ligado? Tipo assim, pra eu voltar a me enxergar num relacionamento amoroso, real, eu tenho que ter com outra pessoa algo que eu já tive antes, no sentido assim de não comparar a pessoa a outra, mas assim, a experiência tem que ser satisfatória. E com quero dizer satisfatória, eu não quero, eu não vou detalhar, tá ligado? Eu não vou detalhar, mas o ponto assim, que foi uma noite, só mantendo na parte assim, que vai permitir a interpretativa de vocês associar com as próprias histórias que vocês tiveram. Aquela segunda noite que eu tive com essa menina que seria a minha futura namorada, digamos assim, foi assim, ó, foi marcante demais, foi para minha experiência passada, não tinha como comparar com outras mulheres, né? Tipo, eu não me lembrava de ter tido assim uma noite com uma mulher que tivesse tido aquela conexão, aquela fluência naquela parada inteira. E também ainda não aconteceu desde então, e mais uma vez assim, não é tipo, é para falar do jeito que eu me sinto com relação a essas experiências, sabe? Supondo que algum disso aqui possa ser ouvido por alguém que eu me conheceu, por alguém que se envolveu sexualmente comigo, não é uma comparação entre as pessoas, porque não é assim que eu enxergo, sabe? Não é assim que eu enxergo mesmo as coisas, e não é isso que eu tô falando, entendeu? Mas é falando como eu me sinto, quais experiências sexuais que me marcaram mais profundamente. Foi essa daí, e na verdade aconteceu uma segunda noite, pelo menos, ou talvez 2 segundas noites, dependendo de como que eu vou contar essa história. Vamos ver, né? Mas enfim. Então essa segunda noite foi ali que eu soube, sem saber, que eu ia querer continuar vendo aquela menina, e vice-versa, tá ligado? Foi ali que a gente, sem que a gente conversasse, assim, nossa, a gente gostou muito, vamos voltar a fazer isso sempre. A gente começou aquela coisa que acontece naturalmente, que vocês, quando vocês estão marcando constantemente de se ver, em vez de ver outras pessoas que poderiam ver, por exemplo. Enfim, aí essas coisas fluem, foi o que aconteceu pra mim. Deixa eu vou ter que dar essa aqui é um dos spoilers grandes, é um dos mais assustadores, mas são reais, cara. São reais e que eu nunca falei pra ninguém, exceto pra ela mesma, anos depois, porque levou muito tempo pra eu admitir. Mas é real, cara, eu juro, eu juro, eu juro. Assim, ó, isso aqui olha, aconteceu uma coisa que, mais uma vez, isso aqui não é pra expor outras pessoas, mas pra eu poder ser honesto pela minha história e pra vocês entenderem por que essa jornada teve importância para mim e seguir adiante depois dela é importante para mim também, eu tenho que entrar em certo detalhamento, porque certas coisas são fundamentais para tudo que aconteceu e para tudo que eu vivi, tá ligado? E uma delas é que essa menina, essa mulher, né? É que na época que eu conheci ela tinha 19 anos, então hoje em dia, por 8 ela tá 27, é isso aí? Por aí, né? Então é o seguinte, vai fazer 27 eu acho. Mas o ponto é o seguinte, ela tinha tido um bebê que não chegou a nascer, sabe? E é uma história super forte, super séria, e eu não quero me apropriar dela de maneira nenhuma, sabe? Tipo, estou falando isso aqui com muito respeito, sabe? Com muito respeito. Só que, por alguma razão, nessa segunda noite, ela já me contou essa história. Eu não me lembro agora qual foi a ordem, na verdade não. Acho que nessa segunda noite eu só vi uma tatuagem que ela tinha, perguntei o propósito, ela dizia que depois me explicava, e ela me explicou na terceira noite. Eu acho que foi assim, porque essa parte pode ser meio assim, pode não ter ficado marcada especificamente à noite nessa história. Só que eu me lembro que, de fato, foi assim. Ela tinha uma tatuagem na costela dela, e eu perguntei, tipo, sabe, razão, propósito, o que queria dizer. Ela disse que um dia ela me falava, e esse dia não demorou pra chegar. E ela contou, e tinha a ver com essa história daí, que eu não vou detalhar mais do que eu já falei, porque assim, eu entendo que não é uma história minha, e eu não quero, sabe, mencionar nada que não é, tipo, que não diz respeito a mim, sabe? Só que a única razão por eu sequer ter mencionado isso é que no momento que ela falou aquilo, eu senti a coisa mais assustadora do mundo. E que eu nunca, tipo, eu falei pra ela muito tempo depois, sabe? Eu senti a coisa mais assustadora do mundo, que foi assim, eu quero ser pai do teu filho quando... Enfim, é uma história assim louca, sabe? Tipo, mas eu nunca falei nada pra ela, porque, em primeiro lugar, eu não sabia o que era, sabe? Honestamente,
Eu pensei assim, mas Renan, por que tu pensou numa coisa dessas? Tipo, olha, isso aqui é uma coisa muito séria. Eu pensei pra mim depois, sabe? Só no momento, a única coisa que eu pensei quando eu vi aquela história, eu pensei, caralho, eu gostaria de ter um filho com essa mulher, com essa menina, sei lá, eu não sei o que eu pensei assim com essa, eu não sei qual foi a, sabe, a definição que eu utilizei dela, mas assim, entendam que eu tinha 21 ou 22 anos de idade, isso nem passava pela minha cabeça, ainda mais pra uma menina que eu tava conhecendo há 3 semanas. E spoiler, a gente nunca teve um filho, só pra vocês saberem também, eu não tive um filho com essa mulher. Só que isso passou pela minha cabeça naquele momento, sabe? E eu não posso negar isso. Tipo, eu podia negar, não podia, eu precisava não ter contado isso pra ninguém. E algum dia eu vou querer contar pra outras pessoas, assim, sabe? Tipo, porque é verdade, cara. É verdade, só que é a verdade é que eu também não fiz nada a respeito, tá ligado? Eu não fiz nada a respeito até quando foi longe, foi tarde demais, e talvez isso já seja uma lição pra vocês, mas daí não vamos botar os carros na frente dos bois. O ponto é que eu nunca falei nada pra ela durante todo o nosso namoro. Todo o nosso namoro eu nunca falei nada pra ela sobre isso. Em primeiro lugar, porque eu de fato eu sabia como isso era sério pra ela, e eu nunca ia tocar num assunto desses sem ter muita seriedade, ter muito respeito por isso, sabe? De fato, eu não era um imbecil, não sou um imbecil, quer dizer, eu sou um imbecil e fiz muita imbecilidade, mas nesse ponto, pelo menos, eu tinha maturidade emocional pra saber que tem coisas que a gente não brinca, e não que eu estivesse brincando, mas eu nem entendia por quê, tá ligado? E não vou dizer, não vou, confesso que hoje em dia ainda não sei o porquê que passou aquilo na minha cabeça. Aí, né, eu só vou abrir todos os parênteses, assim, entendam que eu também não tinha muita. Tipo, hoje em dia eu tenho mais firmeza cosmológica, sabe? Vocês sabem muito bem como que eu enxergo a vida, a realidade, vocês sabem que eu sou uma pessoa pragmática, sabem que eu sou uma pessoa desconstrutora, sabem que eu acredito no sagrado, no divino, e essas coisas fazem parte de todas as minhas realizações. Só que eu não sei quanto disso já estava tão bem estabelecido nessa época, e eu não sei como que eu ia encarar essa realização que eu tive naquele momento. O ponto é que eu não fiz nada a respeito, então essa informação vocês guardem de gelo, sabe? Vocês deixam isso guardado. Porra, o Renan, na segunda, na terceira ou quarta vez que eu fiquei com a menina, eu pensei que queria ter um filho com ela, mas não fiz nada a respeito. Então, já guarda essa informação, né? Mas enfim, aí vamos voltar pra timeline, né? Pra conseguir progredir nessa história. Aí eu peguei assim e eu... só para acelerar a sucessão de eventos, mas fazendo questão de destacar aquilo que de fato vai ser importante. O ponto é que a gente ficou ficando por vários meses, o que eu digo vários meses é que deve ter sido assim, 4 meses até o momento que a gente ia parar de ficar e até o momento que... E isso daí acabou resultando na gente namorar, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que naquela época já eu tinha na minha cabeça o raciocínio que eu nunca namoro alguém na época da paixão, tá ligado? Porque eu sei que a paixão passa e por mais que possa demorar bastante tempo pra passar, eu acho que é muito importante, tipo, na minha opinião, do jeito que eu vivo a minha vida, é muito importante não correr esse risco, tá ligado? Só que, né, eu confesso pra vocês que eu já tô completamente... Agora eu já tô muito afim de voltar a me apaixonar, então eu acho que talvez, se eu me apaixonar por alguém, eu case com a pessoa na primeira semana, tá ligado? Eu não sei se eu verei o Ted, assim, do How I Met Your Mother, né? Porque hoje em dia faz tempo que eu não me apaixono, né? Mas enfim, mas antes, quando me apaixonar não era raridade, eu pensava assim, não vou namorar com alguém na época da paixão, porque na época da paixão tudo tá bom, tudo tá legal, tudo tá feliz, mas depois que passar isso, tu tem que ver se realmente as coisas se passam. Só que a moral da história é que a gente nunca vai saber se nesses 4 meses já tinha acabado a paixão ou não, né? O fato é que tava durando bastante já, né? Pro meu padrão, 4 meses tu querer quase estar sempre vendo a mesma pessoa, e quando eu digo quase, eu vou destacar que é porque quase, né? A gente tinha tido um acordo verbal em algum momento, sabe? Eu não sei quando que a gente estabeleceu isso, mas a gente teve um acordo verbal, sei lá, em fevereiro? Sei lá, eu não sei, tá ligado? Eu não sei, não. Eu sei que em algum momento, depois que a gente tava ficando por 1 ou 2 meses, chegou aquele papo assim, vamos ficar, tipo, um com o outro só, se ficar com outra pessoa, vamos falar, tá ligado? E daí, chegamos nesse tipo de acordo, e eu vou dizer pra vocês daí que eu não cumpri o acordo, e eu não cumpri o acordo, assim, decidido. E eu posso dar algumas razões de por que eu fiz decidido, e não que isso seja justificativa, mas eu me lembro exatamente o que eu pensava, sabe? A verdade é que eu não confiava
que a menina que tava ficando comigo ficaria só comigo por várias questões que eu posso detalhar, tá ligado? E posso detalhar sem parecer um red pill da porra, porque tem mais a ver comigo do que com a própria menina, sabe? Tipo, algumas coisas também tem a ver, assim. Em primeiro lugar, eu sabia que ela era considerada uma mulher atraente e você sabe que eu me enxergo como um homem que não me considera atraente, tá ligado? Então, eu sei que naquela velha história de que, por opção, ela tem muito mais opção do que eu. O que não quer dizer que a pessoa que tem mais opção tenha que ser infiel, por exemplo. Mas o meu raciocínio não era sobre o caráter dela, nunca foi isso o que eu pensava. Mas o ponto é, o quanto que essa mulher gosta de mim a ponto de se importar, sabe? O ponto, tipo assim, de... A gente tá só ficando. E de fato, ela se importa, tipo assim, no sentido assim de... Se ela ficasse com outro cara e eu descobrisse isso, me magoasse, será que ela de fato se importaria? Eu pensava pra mim assim, será que eu posso me achar importante pra essa mulher? E a verdade é que na minha cabeça a resposta era não, tá ligado? A resposta era não. E é o tipo de coisa assim que, mais uma vez, isso só pode... Essa maturidade só vem com a perspectiva. No sentido assim de que, tipo, na época que eu tava me vendo com essa mulher... É óbvio, e com qualquer mulher que fosse, é óbvio que no momento que tu tá rolando, tu nunca vai assumir essa suposta, assim, intimidação, que eu posso usar a expressão certa, tá ligado? Então, o ponto é que o meu raciocínio era, bom, eu não acredito que essa mulher deixaria de ficar com outras pessoas por minha causa, porque eu não acredito que eu tenho importância o suficiente para limitar as atitudes dela. E quando eu digo limitar as atitudes dela, é porque também ela nunca tinha me escondido, assim, pô, sei lá, eu conheci ela, tipo assim, eu soube que ela ficou com outros caras antes de ficar comigo, por exemplo, e depois que a gente começou a ficar, trocando histórias de vida, eu sabia que não era, tipo assim, assim como eu buscava sexo casual, ela buscava também. A diferença é que ela tinha mais êxito do que eu, por razões compreensíveis, tá ligado? Só que eu não fazia esse julgamento, assim, tipo, julgamento de caráter, porque eu sempre tive noção que não era por falta, tipo, no meu caso era falta de opção, tá ligado? Não era um bagulho assim, não, eu não ficaria com várias pessoas. Eu ficaria, mas né, nem sempre pra mim rolava essa oportunidade. Então, justamente por ter essas visões que eu já tô explicando aqui pra vocês, é que o meu raciocínio foi, sim, eu vou firmar esse acordo com essa menina, mas eu não vou, tipo assim, deixar de ficar com outras mulheres se rolar oportunidade, porque na minha cabeça não rolava muita oportunidade, tá ligado? Aí vocês podem dizer, Renan, tu é um escroto, tu é um babaca. Tudo bem, cara, mas eu tô explicando como é que funcionou meu raciocínio e eu pensei, olha, eu não vou... Se eu falar pra ela, não vamos fazer esse acordo, talvez ela se sinta meio ofendida ou ameaçada, ou talvez só porque eu falei isso ela vai começar a ficar com todo mundo, porque eu não queria que ela ficasse com todo mundo, tá ligado? Eu não queria, mas também não tava a fim de oficializar um namoro e não achava também que, tipo assim, eu de fato ia priorizar sempre estar com ela. Mas se rolasse a oportunidade de eu ficar com alguma outra pessoa em algum momento, eu não, de fato, o meu raciocínio naquele momento ficaria assim como eu imaginaria que ela ia me priorizar ficar comigo, mas assim, eu não convivia com ela, não morava com ela, ela passava a semana na casa dela, e indo pro colégio dela, ou trabalho já na época, acho que o primeiro momento que a gente começou a ficar, ela tava terminando o ensino médio de noite, assim e tal, mas depois daí ela já foi pras férias e arrumando depois um trabalho, no início do ano seguinte, tá ligado? Enfim, a gente tinha vidas separadas, mas se vimos no final de semana, né? Isso na época que a gente tava ficando, sabe? Antes de... Ninguém tinha falado de namoro, mas teve essa conversa, fica só comigo, né? E daí, rolou o quê? Rolou a oportunidade de eu ficar com uma menina que eu queria muito ficar, que é uma menina que eu tinha conhecido no dia do meu aniversário também, tá ligado? E daí vocês podem... volta para aquilo que eu já falei para vocês. Pensem no que eu acho de coincidência, né? Ainda mais hoje em dia, tendo perspectiva. A verdade é que na noite do meu aniversário, eu acho que eu fiquei com alguém, mas a menina que eu fiquei no meu aniversário não foi mais marcante do que duas outras meninas. Essa que depois virou a minha namorada, embora ela não tenha sido marcante para mim na noite do aniversário e tal, e teve outra menina que ela me marcou já, né? E mesmo sem a gente ter ficado, eu tinha ficado interessado nela, e eu pensei assim, porra, gostaria de ficar com essa menina também. Só que, e eu também tava, tipo, e eu comecei a tentar ficar com essa menina, dar em cima dela, desde a época que eu comecei a tentar ficar com
com a menina que depois se tornou minha namorada, tá ligado? Tipo, só pra ser bem honesto e sincero. Eu tava solteiro, falei, bom, são duas meninas lindas, eu vou dar em cima das duas, porque, tipo assim, a chance de qualquer uma delas acabar ficando comigo é muito baixa. Só que no final das contas, rolou de eu ficar, tipo, já tava ficando com uma das meninas, e a outra menina que parecia que não quer ficar comigo, acabou aceitando ficar comigo, e foi um bagulho que, tipo assim, foi, cara, é aqueles momentos que vocês assim, que são homens feios, e vocês vão se identificar. E não é assim pra assim, olha, de fato, não é pra passação de pano, não é, é só pra falar que eu aposto que muitos caras tiveram uma realização assim, que tipo, mano, as chances de duas mulheres que tu tá muito afim, quando tu é um cara dito como feio e pobre, eu vou ressaltar essas duas coisas porque essas coisas são diferenciais, tá ligado? Tu é um cara que pra te ficar com alguém, tu tem que ser interessante, tu tem que dar atenção, tu tem que ser engraçado, enfim, ninguém vai ficar contigo por favor, tá ligado? Ninguém tá ficando contigo ali, ai, tudo bem, olha só, tadinho dele. Ninguém faz isso, tá ligado? Se a pessoa não vai ficar contigo porque ela te acha muito bonito, gostoso, ou se ela te acha um cara foda, bem sucedido, que tu conquistou as coisas, sabe? No mínimo ela tem que achar um cara divertido, bacana, interessante, inteligente. Alguma parada ela te achou, porque ninguém vai ficar contigo a troco de porra nenhuma. Não existe isso, tá ligado? Nenhuma mulher, ainda mais uma mulher que especificamente, eu tô usando a expressão achar bonita, achar linda, achar gostosa, porque também é pra deixar claro que assim, nem isso eu quero que as pessoas sintam pena de mim, tá ligado? Tipo, eu não me lembro de onde que tem essa frase que dizia isso, mas tem aquela frase assim que dizia que aquilo que tu deseja não está necessariamente relacionado com aquilo que tu pode oferecer, no sentido assim de que, olha, eu sempre me enxerguei um cara feio que obcecado por mulheres lindas, tá ligado? Tipo assim, na minha opinião, sabe? As mulheres que eu vou atrás não são mulheres que eu penso assim, ah, essa menina não deve ser muito requisitada. As mulheres que eu me envolvo muito, eu acho muito, muito bonita, e geralmente o meu histórico é esse, sabe? No sentido assim de que não que as mulheres que eu namorei são maravilhosas, mas todas elas eu achei maravilhosas. Talvez outras pessoas não achavam, talvez outras pessoas pensem, sabe, o que eles quiserem, mas falando do meu ponto de vista, para eu me envolver emocionalmente com a mulher, eu tenho que achar ela linda, tá ligado? E eu não me importo de externalizar isso dessa forma, embora eu não queira parecer escroto pra ninguém que tá me ouvindo, de fato, eu não quero ofender, mas é só pra também ser honesto, entendeu? Eu admiro as mulheres lindas que podem amar um cara feio, tá ligado? Porque eu preciso delas, digamos assim, tá ligado? Eu preciso delas, mas é só pra dizer assim que... o ponto é esse, tá ligado? Não é porque tu te acha feio, eu pelo menos nunca... não é porque eu me acho feio que eu vou deixar de correr atrás de mulher linda, na minha opinião, era assim que funcionava, né? E o ponto é que, naquele momento, cara, aconteceu, sabe? Tipo, eu já tava ficando uns 2 meses com a menina que depois viria a ser a minha namorada, né? Quando rolou essa oportunidade da outra menina ter interesse de ficar comigo também, e daí eu fiquei com ela. Quando eu digo eu fiquei, que a gente saiu, a gente comeu um lanche, depois a gente foi pra minha casa, a gente transou e tudo mais, tá ligado? Então, e foi bacana também. Esse que é uma coisa assim que o cara... Na época também, eu não me lembro pra quem que eu falei isso aqui, se algum dia eu falei. Hoje em dia é muito mais fácil falar porque tá um distanciamento emocional gigantesco. Mas na época foi tipo assim, mano, quais as chances, tá ligado? Quais as chances de ter duas pessoas que tu tá interessado na teoria e quando vocês ficam com a pessoa é interessante na prática? E não que com essa segunda menina tenha rolado a mesma conexão tão profunda como foi com a outra. Isso daí eu vou deixar bem claro que não foi, entendeu? Não vou dizer que foi a mesma coisa que nem aquela noite que eu descrevi pra vocês lá há um tempo atrás, que foi minha segunda noite ficando com a menina que depois virou minha namorada, tá ligado? O que rolou com essa outra menina aí não foi isso, mas foi legal, foi bacana, a ponto de que eu gostaria de ter repetido. Só que não repeti, tá ligado? E não repeti, e daí nunca vou sair. Tipo, é uma daquelas que fica pra futuro, tá ligado? Fica pro futuro assim, que o quão diferente ou não teria sido a minha vida caso as coisas tivessem fluído diferente. Eu não sei, e quando eu digo isso aqui nem é pra me arrepender, não é nada disso, tá ligado? É só pra essa história ficar divertida, tem que mostrar esses pontos, tá ligado? Porque eu acho que é esses pontos que as pessoas podem refletir e associar com algo que eles viveram, que eles passaram, e ver que a gente tem essas encruzilhadas na vida e a gente, de vez em quando, nem sabe o que a gente tá seguindo. A gente, de vez em quando, nem sabe o que a gente tá sentindo, né? Até vou falar, assim,
uma realização que eu tive nessa época que eu também achei muito bizarra, mas que eu acho que é muito legítima. Que é assim, é engraçado como, por exemplo, assim, tem duas pessoas que tu acha interessantes no caso, duas pessoas que tu acha atraente, duas pessoas que tu gostou de ficar. Só que daí com uma tu tem mais coisa em comum e a pessoa te trata, quem sabe, até melhor. E a outra, tu tem menos coisa em comum, ou vocês, assim, o entrosamento é menos natural, e parece que aquela pessoa nem te trata tão bem assim. Mas, ainda assim, dentro de ti, tu fica assim, qual dessas duas experiências é a que eu gosto mais? Porque foi outra coisa que eu também me vi nesse momento, tá ligado? E foi uma realização que eu achei bizarro, porque eu fiquei assim, mano, que bosta essa história, assim, foi nesses momentos que eu percebo que não tem como comparar as pessoas, porque não, no final não faz sentido, entendeu? Ainda que essas experiências fossem bem diferentes, eu ainda tive um momento, assim, de ter dúvida, por exemplo, tá ligado? Não, assim, ter dúvida do que eu queria pra mim, porque eu nunca me senti na posição de escolher, sabe? Isso que eu vou falar pra vocês. Honestamente, sinceramente, nunca passou pela minha cabeça que, tipo assim, eu estou escolhendo entre essas duas meninas. Jamais, sabe? Jamais achei que era isso. Eu tava só pensando assim, caralho, que sortudo que eu tô sendo por ter ficado com duas mulheres que eu queria muito e, tipo, e rolou, tá ligado? E foi bacana, tipo, pensa todas as vezes que tu tentou ficar com alguém e não rolou. Ou pensa todas as vezes que tu ficou com alguém e não foi bacana, tá ligado? Então, eu tava feliz por esse lado, né? Mas isso acabou causando problemas e foi quando? Foi assim, daí já tinha passado mais algum tempo, de quando eu tinha ficado com essa menina, eu saí com ela uma segunda vez, só que a gente não fomos pra minha casa, não transamos, a gente foi no cinema, acho que chegamos a ficar, assim, beijos, mas não passamos a noite junto. E eu tava ficando ainda com a outra menina, a gente tava ficando há uns 3 meses, algo desse tipo assim já, sabe? Mas ainda sem namorar, não tínhamos oficializado o namoro. E daí um dia eu saí pra uma festa com um amigo meu, e essa menina que tava ficando comigo foi até a minha casa, tipo, pra ir ficar comigo, mas a gente não tinha combinado nada. Ela entrou na minha casa, porque a casa que eu tinha lá na época não ficava trancada. Ela mexeu nas minhas coisas e ela pegou meu telefone e encontrou minhas mensagens. E daí, tipo assim, eu vou ser honesto com vocês que eu não vou falar que ela não estava certa de ficar brava comigo e tudo mais. Eu acho sim que tipo, eu acho sim que ela estava certa. Só que eu também não, e também eu não acho legal que ela entrou nas minhas coisas, entrou na minha casa e mexeu nas minhas coisas, sabe? Também, tipo, as duas coisas podem ser verdade. Mas se eu tivesse que dizer quem tá mais errado, eu, tá ligado? Eu, porque, enfim, tínhamos combinado que não íamos ficar com outras pessoas, mas, né, o ponto é que eu nunca entrei na casa dela sem ela estar lá, peguei o telefone dela e li as mensagens dela. E com isso eu não estou dizendo que ela ficou com outras pessoas. Eu nunca vou saber, né? A história que ela me contou é que não ficou. E eu não estou dizendo que não ficou, mas assim, saber, eu não tenho como saber. Ela tem a consciência dela, eu posso ter o meu achismo, e que de fato eu tinha, como eu falei pra vocês, eu nunca imaginei que de fato ela ficaria só comigo, porque eu não achei que eu tinha essa importância toda na vida dela, sabe? Eu nunca achei que teria, por exemplo, né? Então, mas de fato eu também acho que ela não devia ter entrado na minha casa quando eu não tava lá, não devia ter mexido nas minhas coisas, não devia ter lido minhas mensagens, até porque nem namorado a gente era, né? Mas ainda assim ela fez isso, descobriu, a gente teve uma briga por isso, e foi também, essa briga foi muito importante para ver o quanto eu gostava dela. E daí também, assim, mais uma vez eu vou me expor aqui, entendeu? Já me expus muito, já me expus como uma pessoa, possivelmente como vocês podem considerar traidor, infiel. Mas olha, é a realidade, eu não vou. Não tem como falar dessa história sem falar sobre isso, a não ser que eu queira de fato mentir. Então, né, mas eu só falei como que tava meu raciocínio por trás. E não, a gente não tava namorando ainda, porque isso daí pra mim tem importância sim, tá ligado? Né? Mas enfim, aí a gente teve uma briga horrível e eu chorei, fiz aquelas coisas que vocês podem identificar assim como manipulação, julga como vocês quiserem, tá ligado? Mas eu, depois daquela discussão toda, eu vi o quanto que eu tava envolvido com aquela mulher, sabe? E daí foi aquele momento ali que fez eu tomar a decisão de engatar um relacionamento de verdade, tá ligado? Só que daí
era aquele momento específico que já tava tudo fodido. Aí, digamos que isso daí foi o que marcou esse relacionamento inteiro, né? Então, você já pode tirar... tipo, com isso eu não quero dizer que o programa vai acabar aqui, né? Mas eu quero dizer que você já pode tirar a história disso daí, você pode tirar a lição que, bom, não vale a pena investir num relacionamento que vai começar errado, vai começar num sentimento assim, de dor, de mágoa, de revanche, de vingança. Pode ser uma boa lição que vocês tirem, ou vocês podem tirar a melhor lição ainda, que é não ficar com duas pessoas ao mesmo tempo, né? Ou você pode tirar a lição de não deixar o teu telefone sozinho em casa quando for sair, enfim, ou botar uma senha nele. Cara, vocês podem tirar várias lições baseadas aí no que eu vivi, tá ligado? Mas a história não acabou aí, pessoal. Estava começando, isso daí era 4 meses de uma história que durou 8 anos, né? E olha tudo que já aconteceu, pra ver como uma história que rende, né? Nossa, eu até vou ver quanto que eu já falei aqui. Caralho, já falei por 50 minutos. Deus me dibre. Bom, eu não sei qual vai ser a duração desse programa. Eu acho que se chegar 1h30 eu paro. E se tiver que gravar outro programa falando sobre isso, eu falo. Porque assim, se eu falei por todo esse tempo aqui, facilmente, entre aspas, né, no sentido assim, de que tá sendo um desafio, entendeu? Em vários níveis. Mas ao mesmo tempo, se eu tô falando tanto assim, é porque eu preciso, tá ligado? Eu preciso botar pra fora, né? Então eu vou continuar, né? Então, tá. Aí o relacionamento começou nessa situação inteira, porque basicamente ela gostava muito de mim, mas ela tava muito magoada comigo, e logo no começo do namoro ela me traiu e ela me falou, tá ligado? Ela me traiu e ela me contou a história, e foi assim, no sentido assim, de que ela me falou, eu quis te trair, porque daí, tipo, nós estamos quites, digamos assim, e o que tu vai fazer daí agora? E de fato, daí eu fiquei muito mal também e eu decidi continuar com ela também, porque, sei lá, isso daí abalou por completo a minha confiança, que já não era alta. Porque todas essas coisas daqui, mais uma vez, não é sobre a menina, é sobre como que eu me sinto, sobre a minha própria segurança com relação a mim mesmo. E daí depois daquilo lá, a minha desconfiança aumentou muito mais, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tava pedindo para ela confiar que eu não ia fazer nada para ela, embora na minha cabeça, sim, era importante o fato de que a gente não tava namorando antes, mas eu também não vou fazer esse juízo de valor olhando para trás. O fato é que eu quis continuar o relacionamento. E só para também destacar o porquê que eu quis continuar é porque eu estava muito apaixonado e, tipo, não sei se já era paixão, já era amor, tanto faz, mas era um relacionamento, assim, que me preenchia muito, sabe? Não é assim, eu não quero nem passar uma vibe, assim, eu pelo menos não enxerguei o relacionamento que eu vivi como abusivo, tipo, a mulher comigo, se ela enxergava que eu era abusivo com ela, aí infelizmente ela que tem que contar essa história, entendeu? Eu enxergava como um relacionamento muito bom, só que tinha várias coisas horríveis acontecendo no meio, tipo, horríveis ou ruins, não ideais, como vocês quiserem, tá ligado? Mas é um relacionamento que eu não enxergo dessa forma e eu não quero vender como algo ruim, só que eu quero dizer que eu enxergo também os deslizes que foram feitos, assim, eu não tô querendo tirar minha responsabilidade de nada, mesmo, só que eu também não quero adquirir uma postura de que, eu fiz um monte de bosta e a pessoa era perfeita e incrível, sabe? Eu quero poder ser honesto com erros e também ser honesto, sei lá, com gatilhos para cometer erros, talvez, tá ligado? E com isso não é justificar, mas é pra falar também que não é, porra, relacionamento não é sabe, é uma construção diária, né? Só que, como eu falei, isso vai ter 8 anos, isso foi só no começo, isso foi tudo nos 5 primeiros meses. E o que rolou daí desde então? Que eu posso dizer para vocês que tem importância antes de chegar o que rolou na sexta-feira. Cara, rolou coisa pra caralho e daí eu vou ter que começar a misturar algumas coisas assim que eu não vou ter como falar para vocês assim exatamente quando que certas coisas tiveram início, mas eu posso dizer que elas tiveram início e se desenvolveram nesses períodos, tá ligado? Vamos começar assim por um lance que eu disse que... Por que eu comecei esse programa lendo a música Serpents? E eu falei pra vocês que ela tinha ligações pessoais comigo. Então, é que essa namorada minha, né, ex-namorada no caso, ela se descobriu médium, e médium da bruxaria, quando ela ainda estava no relacionamento, né? E eu vou explicar mesmo como foi, né? Mais uma vez... sem querer se apropriar de uma história que não é minha, mas porque aconteceu diante de mim e eu não sei o quanto que isso aconteceu por minha causa.
E com isso não é tipo assim, sou o protagonista da história, mas assim, eu vou explicar, vocês vão poder entender o quanto que eu não quero tomar nenhum mérito que não seja meu de fato, né? Que assim, eu morava numa outra residência, né, quando eu estava namorando com essa menina, e eu não sei quanto tempo a gente já estava namorando, nem me lembro se ela já estava morando comigo, eu acho que ela já tinha se mudado aquele período que a gente era namorado, mas os namorados que moram junto. Eu acho que ela já estava morando comigo, e um dia ela falou que estava enxergando algo no nosso pátio, tá ligado? E assim, eu não enxergo coisas, vocês sabem que eu não enxergo, e eu nunca tinha enxergado nada no pátio daquela casa que eu vivia. E daí ela começou a enxergar. E vocês sabem que eu não sou uma pessoa cética. E eu não era cético desde essa época. Isso daí, quem sabe, a gente já tava um ano mais velho, sabe? Eu com 22 anos e ela com 20, sei lá, tá ligado? Algo nessa linha aí. Só que eu não era uma pessoa cética naquela época. Eu já tinha sido filho de santo e deixado de ser, né? Eu fui médium de casa de batuque entre os meus 19 e meus 20 anos. Então eu já tinha deixado de ser filho de santo nessa época e tudo mais. Mas então eu ainda tinha fé, ainda tinha respeito, ainda entendia, acreditava no mundo, tipo, a questão energética e espiritual da parada toda, né? Então, mesmo que eu não estivesse vendo, não era fato daquela, tipo, sendo a minha namorada e alguém que eu levava a sério a palavra dela, eu não ia achar que ela estava mentindo, que ela estava sendo louca, que ela estava surtando. Mas eu falei para ela, olha só, eu não enxergo nada, vamos comentar, um dia vamos comentar com uma mulher que ela era minha cunhada, tá ligado? Ela era esposa do meu irmão na época que essa história rolava, porque essa mulher, ela era médium, né? Era, não, ainda é, né? E aí a gente pegou, um dia a gente visitou meu irmão e conversando com a esposa dele da época, né? Ela pegou assim e conversou, contou, tipo, na verdade a gente contou, né, o que estava acontecendo lá na nossa casa, e a mulher, essa minha cunhada no caso, ela conhecia a ex-dona da casa, que a gente tinha comprado aquela casa de uma mulher e tudo mais, ela conhecia a ex-dona da casa, e ela dizia, não, essa mulher daí, ela era de religião, mas ela também tinha coisa com bruxaria, e fala que essa mulher teve, assim, uma imagem de uma bruxa, que ela tinha assentado, né, naquele terreno ali, e que era uma bruxa que ela tinha dado fruta, mas depois, uma época, tinha dado sangue também, e que provavelmente tinha algum espírito de uma bruxa ali e tal. Aí eu acredito que para muitos de vocês isso pode ser um absurdo, pode ser bobagem, pode ser babaquice. Mas assim, só para vocês continuarem na narrativa, saibam assim que não foi no sentido assim de que... E essa história toda desencadeou uma transformação na vida dessa minha ex-namorada, que respingou em mim e respingou, e, tipo, mudou a vida dela, tá ligado? Mudou a vida dela de fato, porque assim... Esse chamado, que na minha opinião é um chamado natural, tá ligado? Assim, por que ela enxergou, por que ela teve que ouvir essa história, eu não sei, mas essa história mudou ela, tá ligado? Ela começou a se aprofundar em estudo, em pesquisa, tanto é que eu, no começo, tipo, eu não vou dizer que eu ofereci resistência, eu acho que eu ofereci um ceticismo que ajudou na maturação dela, né? E aí também não é querendo reescrever a história, mas mais uma vez seria importante que ela pudesse adicionar a visão dela sobre o que de fato aconteceu. Mas eu me lembro que nos primeiros momentos, tipo, a gente ouviu essa história junto e a gente ficou, nossa, que história louca, impressionante. Só que daí, a partir desse capítulo, essa minha namorada começou a pesquisar mais e ler mais sobre essa história aqui, que é bruxaria, de onde que vem esse conceito, é religião, não é religião. Enfim, começou a se aprofundar e ela falava as coisas pra mim, assim, que ela tava se envolvendo, que ela tava praticando, que ela tava achando que ela tinha alguma coisa a ver com isso. E daí, como eu não era nada disso, a minha reação era fazer várias perguntas para ela e eu fui vendo que ela respondia as minhas perguntas. E quando ela não respondia, ela trazia uma resposta. E eventualmente, como eu vi que foi uma coisa que não foi fogo de palha, tá ligado? Foi assim, a primeira semana eu estranhei, a segunda semana eu estranhei menos, a terceira semana eu estranhei menos. E eu não vou dizer para vocês quando que eu comecei a levar tão a sério quanto ela, entendeu? Mas assim, é só para dizer que eu sei o quanto que... tipo, eu não sei, na verdade, eu não sei o quanto que eu ser como eu sou fez com que as coisas fluíssem dessa forma, tá ligado? Por exemplo, eu não sei como que teria sido essa história se quando ela falasse que viu alguma coisa eu tivesse dito que não tem nada ou que não existe, isso daí é bobagem, para de falar esse tipo de coisa, sabe? Se a gente não tivesse ido conversar com a minha cunhada sobre essa história, e eu também não sei
como que teria sido se quando ela tivesse começado a demonstrar interesse para isso, eu fosse o contrário? E não tô querendo me dizer que eu tava na posição de escolher como é que ela ia ver a vida dela. Não é isso não, tá ligado? É só para dizer que eu hoje em dia, tendo a perspectiva de saber o quanto que isso foi transformador para ela, eu gosto de imaginar que, tipo, bom, ainda bem que eu percebi isso, porque de fato eu percebi, tá ligado? Qualquer coisa que tu vê que a pessoa persiste, que a pessoa insiste, ela acaba te convencendo, né? Aquilo que tu vê que a pessoa faz e ela volta a fazer e ela aprende mais e ela busca mais porque aquilo de fato tem alguma importância, entendeu? Isso te compra, né? Pelo menos para mim, compra. E daí, de fato, isso daí, eu não vou daí entrar em tudo que rolou, mas foi assim, é uma constante na vida dessa minha ex-namorada, continua sendo e provavelmente vai ser até o dia que ela vai morrer. Eu duvido muito que ela vai abandonar isso daí, não. Tipo, ela foi para outros lados, ela participou de outras linhas, de outras religiões, entendeu? Mas isso tudo daí foi o primeiro momento assim, dela ter um contato com a mediunidade que vai ser desenvolvida, na minha opinião, eternamente, tá ligado? Então, isso daí também, eu acredito que foi um bagulho assim, marcante, tá ligado? E por isso que eu falei que tem a ver com a música que eu escutei ali. Que eu escutei não, que eu li pra vocês, né? Inclusive, você, mas depois, Renan, mas a letra também tem uma coisa meio dark, meio sombria. Então, aí só pra fazer uma, tipo, ligar esses comentários aqui agora, porque é a última vez que eu vou dar foco pra esse lance da bruxaria, porque não é sobre mim, mas ainda assim, eu acho que vocês conseguiram perceber como faz parte da narrativa, né? Mas assim, as coisas que eu acho que me fizeram que hoje em dia eu conseguisse ter uma associar essa música com algo muito mais próximo de mim, sabe? É aquela coisa ali especificamente, vamos ver aqui. Peraí, lugar assombrado. Não sumam, não sumam, peraí. Pode ter essa coisa aqui, ó. Eu dei pra ela meu coração, ela não quis ele. Pegou de qualquer forma e colocou um feitiço, uma magia negra nele, né? Desde então, nunca mais fui o mesmo. Então, daí vocês podem pensar, Renan, que dramático, como é que tu pode falar uma coisa dessa? Então, é só pra contextualizar algumas coisas. É que assim, ó. A gente ainda continuou se vendo, isso daí, tipo, no programa também não vai acabar aqui. Quer dizer, talvez eu esteja encerrando esse programa aqui, mas eu vou atualizar o que rolou nos outros, sei lá, 6 anos, né, desse relacionamento. Só que eu quero dizer que enquanto nós ainda éramos namorados, ela rogava praga pra mim, tá ligado? Tipo, não rogava praga de maneira ameaçadora. Eu não estou nem fazendo assim, não vou dizer pra vocês que eu me sentia ameaçado na época, mas assim, ela falava que eu nunca ia esquecer ela, se a gente separar, todas essas coisas, tá ligado? E a gente já sabia que ela era bruxa, ela sabia também, né? E hoje em dia, cada vez mais eu me informo sobre questões assim de, enfim, poder do pensamento, poder da palavra, tá ligado? Então, e eu sei que para muitos de vocês isso aqui é tudo bobagem, nada disso existe, é totalmente assim um bagulho psicológico e dependência emocional que eu tenho de uma ex-namorada minha. Tudo bem, vocês podem compreender dessa forma, talvez é assim que um psicólogo, que um psiquiatra me contaria também. É por isso que eu não tô falando com ninguém e é por isso que eu não tô indo ver um psiquiatra nesse exato momento, porque eu tô só falando, externalizando, mas eu tô compartilhando e contextualizando também, tá ligado? Então assim, é por isso que, principalmente aquela frase, desde então eu nunca mais fui o mesmo. E a verdade é que, infelizmente, desde então, né, desde que eu ouvi aquelas palavras, eu nunca mais tive aquilo com outras pessoas, tá ligado? Desde que aquilo lá foi dito pra mim, eu ainda não parei de passar por essa sensação. Então eu confesso que eu tô muito ansioso pelo dia que as coisas serão diferentes. E eu acredito que elas serão, né? E quando eu tô dizendo aqui mais uma vez, não é assim, ó, não é para comparar com as pessoas que eu tive experiências sexuais desde que eu fiquei solteiro e tudo mais. E caso alguém me ouça e tenha chegado até aqui sem ter ficado com muita raiva, de fato não é essa a mensagem. O ponto é como eu me sinto, tá ligado? Como eu me sinto, não o quão bom as pessoas são ou deixam de ser, porque o mundo não gira ao meu redor, mas o meu mundo sim, entendeu? O meu mundo do lado de dentro gira ao meu redor. Então,
só sobre isso, só para linkar com a história de que eu comecei esse programa dizendo que essa música me fez chorar, porque hoje em dia eu associo com ela até com a minha vida real, das coisas que eu passo, né? Mas vamos ver se eu consigo progredir mais um pouco nessa timeline antes de encerrar aqui o programa. Foi com essa mesma namorada que eu comecei a fumar maconha, né? Aí vocês podem falar que ela foi uma má companhia, né? Má influência. É sobre ela que eu tô falando no programa Sem Contexto 2, eu acho, que é sobre eu falo com a minha relação com a maconha, como que começou, né? Aí a gente já tava namorando há uns 2 anos e meio, sabe? Já tinha acontecido várias dessas coisas que eu já falei aqui. Eu já contei essa história lá naquele capítulo, entendeu? Mas basicamente ela me convidou para experimentar com ela, a gente transar chapado, foi muito bom, foi maneiro. Depois a gente progrediu essa relação, assim, desenvolvemos essa relação junto com a maconha, tá ligado? Mas, né, eu não sei se eu consigo falar tudo que tem que falar nesse programa aqui mesmo, porque eu poderia tentar terminar tudo em 10 minutos, mas eu ainda nem comecei a falar das partes ruins, porque elas têm que chegar, né? Então vamos dizer que, cara, eu nem me lembro, sabe? Honestamente, assim, eu nem me lembro quando eu... Tipo, eu sei, eu já escolhi os capítulos que eu vou colocar a culpa de ser o começo do fim, tá ligado? Só que, assim, a verdade é que o relacionamento era muito bom e eu vou ter até que... Esse aqui é um destaque que eu tenho que fazer, que é um alerta, tá ligado? É um alerta pra vocês, que, assim, que eu nunca consegui aceitar naquela época, assim. Cara, mas, assim, era tão bom e era tão mais do que eu achava que eu podia ter, que eu merecia ter, que eu sequer conseguia valorizar tanto quanto eu devia, sabe? Porque dentro de mim eu sentia que a qualquer momento ia acabar. Porque, sabe, tem várias coisas que tem a ver com essa lance da insegurança que tu não tem nem como tu admitir, sabe? Mas basicamente, em essência, eu sentia, em última instância, eu sentia que era só uma questão de tempo para aquela mulher, né, que eu considerava incrível, perceber que, tipo, ela tava perdendo o tempo dela comigo, só que esse auto-sabote não veio do nada, entendeu? Eu tenho que progredir também na timeline. É que, tem que, digamos que antes do nosso relacionamento começar a dar pior por causa de certas coisas que eu fiz, ele começou a dar pior também por uma parte, assim, de como eu comecei a me sentir. Porque, assim, honestamente, quando eu comecei esse namoro, eu acho que, mesmo eu sendo inseguro, talvez eu tivesse, assim, com a minha autoestima um pouco mais elevada naquele contexto específico, tá ligado? E não tô dizendo que foi estar naquele namoro que me deixou mais frágil emocionalmente. Não foi. Estava até aumentando minha autoestima, eu acho, estar naquele namoro, sabe? Tanto é que essa namorada, ela me ajudou bastante, ela foi importantíssima para eu fazer a primeira publicação independente do meu primeiro livro, sabe? Aí agora eu não me lembro exatamente se foi em 2016 ou 2017, tá ligado? Ou até em 2018. Eu sei que a gente já tava algum tempo juntos, entendeu? Eu e essa minha namorada e tudo mais, e daí teve a ver com um cheque que a avó dela conseguiu pra fazer sabe, um calção de um bagulho, porque basicamente fazer uma publicação independente tu vai ter que entrar com uma grana e depois se comprometer a pagar o resto com as vendas dos livros. Cara, em essência, no final das contas, foi um mau negócio. Só que na hora que eu tava fazendo isso, eu não sabia. E mais do que isso, agora aqui também além de falar, eu vou encerrar nessa parte aqui que vai ser um ponto bem baixo dessa história, e que vai ser bem ruim começar a partir disso aqui. Mas assim, isso aqui também é super importante e essa história tem tudo a ver comigo e de certa forma também tem a ver com a minha ex-namorada, porque eu deixei isso afetar o nosso relacionamento, tá ligado? Só que assim, naquele momento específico, pessoal, eu tava trabalhando numa loja de roupa feminina, sabe? Tava trabalhando numa loja de roupa feminina no estoque, assim, tá? O estoquista de uma loja de roupa no shopping. Então, assim, vou dizer pra vocês assim, ó, nada de indigno e não é uma ofensa para qualquer pessoa que está em empregos que são equivalentes a isso, mas é só para vocês entenderem que não era o que eu queria para mim, assim como eu imagino que muitos de vocês também não querem isso para si. Então, só por eu estar naquele emprego, naquele momento, e eu conseguir nesse mesmo período de tempo, conseguir fazer o lançamento do meu livro, eu já romantizei pra caralho, tá ligado? Eu já pensei assim, caralho, aí sim, finalmente. Eu era novo ainda, eu devia ter. Novo ainda. Mas, sei lá, devia ter 24 anos, ou quem sabe menos ainda, sabe? Eu sei que eu faz algum tempo já isso, entendeu? E daí, enfim, eu criei todo o cenário, eu achei que ia ser transformador. Eu me lembro que eu criei um evento assim no Facebook.
ia fazer um evento de lançamento lá na Casa de Cultura Mário Quintana, um evento com quase nada, né? Era só, tipo assim, os livros e eu autografando, né? Não era eu não conseguia fazer um evento maior que isso. Poderia ter feito mais, poderia ter feito melhor, meu marketing poderia ser melhor, sim, mas eu não tô fazendo esse julgamento aqui agora. Eu mal sabia, tipo, eu não entendia muito bem o que que era lançar um livro. Eu, recente não, já tinha escrito o livro já fazia bastante tempo, demorei muito tempo até fazer essa publicação independente. Mas no final das contas, cara, o ponto é que eu não vendi a quantidade de livros que era necessária para conseguir pagar. Então, por sorte, naquela época, eu tava, tipo, eu tava ficando desempregado, na verdade, porque eu não passei no teste da empresa, eu fiquei só 3 meses trabalhando lá, e essa é outra dura realidade sobre a minha vida. Eu sou um péssimo funcionário para trabalhar assim, ouvindo os outros. E aí tem um monte de gente que pode me julgar, que pode falar assim, ai não, isso daí é isso, aquilo, qualquer um pode fazer. Cara, olha, eu vivi a minha vida, eu vou dizer para vocês, eu não sou bom para fazer esse tipo de trabalho. Tu me bota para fazer um trabalho desse, eu sou mais lento, eu sou mais ineficiente. A verdade é, infelizmente, é essa. Ah, mas quem quer melhora. Não, caralho, não, eu não vou deixar uma pessoa que não viveu a minha vida ficar definindo no que eu poderia ser bom ou não. É que nem eu começar a julgar todo ser humano que não adquire a mesma competência que eu em qualquer coisa que eu sou bom, tá ligado? Porque são habilidades diferentes, tá ligado? Até um bagulho simples como ser estoquista. Eu sou um estoquista ruim, tem estoquista melhor, tá ligado? Tem estoquista melhor, o cara é mais rápido, o raciocínio dele para esse tipo de coisa é melhor, ele é mais organizado, sei lá, a porra que for, a capacidade que for que ele tem melhor do que eu. E de fato eu não era um bom funcionário, mas eu não queria ser demitido, mas eu fui, né? E o ponto é que ainda assim eu consegui pegar uma grana lá, um seguro, sei lá o que que foi, e com essa grana daí eu consegui evitar que eu me fudesse mais com o lance do livro. Só que o que ponto, pessoal, é que assim, a coisa já tava... o dano cerebral tava feito, entendeu? Foi aí, e aí que é o momento, assim, é outra coisa que eu nunca tinha falado num programa sem contexto, eu acho tão abertamente sobre isso, mas foi aí, cara, por isso que eu falo, já falei alguma vez pra vocês, que eu não posso recomendar ninguém porque a pessoa seja escritor, tá ligado? Eu não posso aconselhar ninguém a seguir essa ideia de ser um escritor de livro, porque, olha, eu vou dizer pra vocês, foi aí que depois de adulto, provavelmente o meu quadro de depressão voltou. Porque eu já imagino que eu tive depressão na adolescência e imagino que eu tive depois de adulto e possa estar até hoje em dia ainda, mas assim, olhando no meu passado, sabe, quando eu penso assim, caralho, quando que eu comecei a prender meu brilho? Foi quando eu lancei meu primeiro livro, porque eu não consegui reconfigurar a experiência, tá ligado? Eu não consegui... Enfim, ficou um gosto muito ruim na boca, tá ligado? Ficou um gosto muito ruim na boca, a situação toda, e não consegui dar o negócio pra frente. E eu posso detalhar muito mais, tá ligado? Eu posso detalhar algumas coisas assim que... Não é pra mostrar quem tava errado, sabe? É porque, em primeiro lugar, eu não vou ficar na postura de que... Tipo, eu já passei muito tempo na postura do que eu podia ter feito diferente, sabe? Chega, já passou, não faz diferença o que eu poderia ter feito diferente, né? Mas eu me lembro de coisas que me deixaram frustrado, e com isso nem é sobre, assim, quem tava errado e quem tava certo. Mas, porra, por exemplo, eu me lembro que, até hoje em dia é uma mágoa, mas na época foi uma mágoa, que eu vi, assim, que 2 professores meus não foram lá, 2 professores que eu tinha contato no Facebook, e uma era professora de literatura, tá ligado? E honestamente, vocês podem estar achando que é muita arrogância, ou como é assim, egocentrismo, o cara esperar que um professor tenha que comprar um livro dele. Tá bom, talvez eu seja uma pessoa egocêntrica demais, mas pra mim, eu achava que os meus professores, que tipo assim, a gente tinha relações virtuais, sabe? Tipo, não que a gente fosse amigos. Mas eu sabia quem eles eram, talvez eles não soubessem quem eu era, tá ligado? O ponto é que eu achei que eles iam comprar meu livro, tá ligado? Aí como nenhum deles comprou, e aí digo que eles não compraram até hoje eles não compraram, tá ligado? Eu fiquei meio magoado, assim, usando os professores como exemplo. E teve várias outras pessoas, tá ligado? Eu me lembro, assim, de um cara que era meu amigo. E tipo, eu também vou ser honesto que eu fui mais incisivo nos meus mecanismos de venda e provavelmente eles não foram bons, mas eu passei meses tentando convencer as pessoas a comprar os meus livros e provavelmente um monte de gente se incomodou e se irritou. Então, mas honestamente nesse lado eu ainda vou ficar do meu lado, que é o seguinte, cara, em última instância, mesmo que a pessoa não quisesse de maneira alguma e ela nunca fosse comprar,
a pessoa podia falar isso de forma super clara, tipo assim, pra não deixar dúvida pra mim, mas sem ser um saco de bosta, sabe? Eu não vou passar, tipo, eu não tava errado, tá ligado? Era a coisa mais importante da minha vida, era a coisa que tinha mais valor na minha vida, era convencer outro ser humano a adquirir algo que eu escrevi. E se a pessoa não tem empatia para se colocar no meu lugar, mesmo que ela estivesse achando que eu estivesse sendo chato, pelo menos então ela devia dizer, porra, mano, tu tá sendo chato, me desculpa, eu não vou adquirir mesmo, sabe? Isso daí já, eu acho, tipo, ia me deixar meio, ia ser uma água com, jogar um balde d'água gelada, sim, só que teve várias pessoas que ficaram me enrolando e depois eles vinham fazer afronta, sabe? Tinha um rapaz que eu me lembro que ele era meu amigo, que um dia, assim, eu não me lembro o que eu conversei com a namorada dele, que eu tava, foi só tipo assim, ah, você tem que comprar meu livro, blá, 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 um bagulho assim, e ela também devia já estar de saco cheio, porque já fazia meses que eu tava falando isso, e ele sempre falando, ah, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Enfim, cara, ele tinha que entender que eu ia falar, eu nunca ia ficar brabo, tipo, brabo com ele pra ele não comprar, mas eu demorei meses pra desistir de ser chatão assim, tá ligado? Hoje em dia eu não anuncio mais o livro pra ninguém, foda-se, tá ligado? Foda-se, quer comprar, compra, quer não comprar, não compra, vai tomar no cu. Cansei, justamente porque eu saturei a experiência de tentar vender individualmente, até pra gente que me conhece, é a coisa mais horrível, sabe? Porque eu nunca imaginei o quão baixo que as pessoas podiam ser com a coisa mais importante pra mim, sabe? O ponto é que esse meu ex-amigo, sabe? Eu sei que eu meio que me desentendi com a namorada dele, mas sem xingar ela, sem ofender, só que ela começou a agir como se eu estivesse sendo chato, e eu fiquei assim, pô, desculpa por estar sendo chato pela coisa mais importante. Essa guria tinha sido minha colega, tá? Desde o ensino médio, e o namorado dela também era meu ex-colega. E daí, eu tive essa conversa com a menina, mas ninguém se ofendeu. Aí, o meu amigo, que era... Tipo, eu conheci os dois, mas mais próximo de mim era o namorado dessa menina. Aí o cara pegou e me mandou uma mensagem, tipo assim, a fulana me contou da briga que vocês tiveram, que não sei o que lá, a gente não vai comprar porra nenhuma de livro, que não sei o que lá, e ofendeu o livro, tipo, um livro que ele nunca comprou e nunca leu. E daí um bagulho assim que eu vi assim, caralho, mano, olha como as pessoas são miudinhas mesmo, sabe? As pessoas são desse tamanhinho, tipo, por causa de uma coisa, na minha opinião, insignificante, porque como eu falei, eu nunca ia ficar brabo porque alguém não comprou meu livro. Só que eu pensava assim, bom, pelo menos a pessoa tem que entender o que eu tô tentando fazer aqui. Vender um livro, tá ligado? Vender um livro, eu não ia ficar brabo, não ia dar uma facada no cara. Mas agora, ficar brabo porque um cara tá querendo te vender um livro, sabe? Sei lá, eu nunca entendi as pessoas que ficaram isso. Mas o ponto é que aconteceu tantos capítulos que eu desisti. Eu abri, larguei de mão e foda-se, foda-se. E daí, pouco a pouco, meu cérebro foi reprogramando várias e várias questões com a literatura, sabe? O meu segundo livro, de fato, eu só fui terminar de escrever na pandemia já. Na pandemia que eu tava solteiro e, tipo assim, em um momento de isolamento, tá ligado? Por quê? Porque desde que eu lancei o primeiro livro, tinha sido uma experiência tão bosta tentar vender aqueles livros, que assim, em primeiro lugar, eu não fiquei com medo de terminar de escrever o segundo, porque daí eu sabia que eu ia ter que publicar ele, ia ter que vender ele, ia ter que anunciar ele. Então tudo isso me atrasou muito, né? E daí, só para voltar pro tema desse programa aqui, eu já vou acabar por aqui e vocês vão ter que aguardar o próximo programa Sem Contexto para ouvir o final da fofoca. Isso daí me mudou profundamente a ponto de que eventualmente desenvolveu as complicações que acabariam com o nosso relacionamento. E assim, tem coisas ainda para contar, não é só isso, mas eu quero dizer que hoje em dia, olhando, tipo, foi isso que me fudeu, tá ligado? Foi isso que me fudeu. Foi essa experiência que acabou com a minha autoestima, que foi me assustando, e eu vou me expor mais ainda, sabe? Não se preocupa que eu vou falar exatamente o que me sentir assim, fez eu agir, fez eu fazer, fez eu falar, várias coisas assim. Só que o ponto é que, naquela época, vivendo isso, em primeiro lugar, a perspectiva não me permitia aceitar, em segundo lugar, eu não saberia como lidar também, tá ligado? Tipo, tinha várias outras coisas que eu podia ter feito. Eu não fiz nenhuma das coisas boas. Eu não agi. Em primeiro lugar, eu tinha que admitir isso. Eu tinha que admitir o quanto que aquela experiência tinha sido traumatizante e que eu ia ter que, sei lá, se não fazer terapia, sei lá o que eu ia ter que fazer. Só que eu não admitia. Eu simplesmente fui me travando, fui me frustrando, fui diminuindo a minha ambição, fui diminuindo a minha gana, fui diminuindo a minha perseverança. Essas coisas foram tudo caindo, sucumbindo, e eu não estava conseguindo prestar atenção em quanta falta eu estava fazendo pra mulher que morava comigo, tá ligado? Então, assim,
isso aqui já vai dar um vislumbre sombrio, tá ligado? Da onde que essa história vai terminar. E só pra deixar bem claro, eu não acho... Não é... Nada de que eu tô falando aqui é pra culpar, é pra responsabilizar a outra parte envolvida, mas ao mesmo tempo que também, assim... Eu sei que a minha... Eu não vou nem usar a palavra fraqueza, tá ligado? Eu ia falar fraqueza, mas não foi minha fraqueza. Mas, assim, a minha falta de disposição para cumprir a função que eu de fato queria ter, sabe? Eu queria estar ajudando, eu queria estar contribuindo, eu queria estar vivendo com a ambição que eu tinha antes de ter tentado vender meu primeiro livro. Só que eu não conseguia admitir e eu não conseguia nem organizar minha cabeça para reagir quanto a isso, tá ligado? E conforme esse sentimento foi crescendo, eu fui lidando com ele de formas cada vez pior, mas eu vou preferir revelar isso no próximo programa, porque quando eu começar daí essa parte, eu vou ter que ir até o final, porque senão vai ser muito broxante acabar na metade, né? Mas é só para deixar bem claro que, na minha opinião, o começo do fim foi... eu tenho tentado publicar meu livro. Então imagina como isso é complicado na cabeça de um escritor, tá ligado? Eu tenho essa relação, cara, profundamente agridoce, tá ligado? Com a escrita. Muito amor e ódio envolvido, principalmente por causa desse capítulo que vai ser, assim, inesquecível pra mim e que eu tenho muita vontade de exorcizar esses demônios do passado e, infelizmente, várias vezes me pergunto que vida que eu poderia ter tido se eu não tivesse tido a brilhante ideia de tentar escrever um livro de literatura fantástica, o quão diferente teria sido meus caminhos e se eu teria estado, como seria eu estar com 30 anos aqui agora. Só que esse é um pensamento tão sombrio e tão deprimente que eu nem queria ter falado aqui, mas muitos de vocês já pensaram, já fizeram esse tipo de exercício horrível, né, de tentar reimaginar que vida vocês teriam com umas escolhas assim que de fato mudaram por completo a trajetória na Terra aqui, para melhor ou para pior. Mas é isso aí, tipo, eu falei que esse programa tinha que ser mais positivo, então pelo menos tentem imaginar todas as bostas que eu falei aqui, todos os erros, todas as merdas que eu cometi, as groselhas que eu falei, os deslizes. Só pensem nisso daí na perspectiva de vocês e vejam que eu não me orgulho de nenhuma delas. E se eu pudesse ter feito diferente, eu teria feito, porque eu não acho que valeu a pena. Eu não acho que eu vim parar num lugar bom. Então, assim, a única coisa que eu posso fazer depois de tudo isso é passar adiante esse tipo de racionalização e quem sabe alguns de vocês são mais espertos do que eu no futuro. Assim como eu também quero ser muito mais inteligente do que eu já fui, porque não vale a pena cavar a tua própria cova, tá ligado? É isso aí. Quem me ouviu até o final, eu espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.